Estados Unidos revogam o visto de Jorge Messias, o advogado-geral da União. Vamos acionar a repórter Berenice Leite. Curioso que 3 horas antes da notícia vir a público, Messias publicou na conta pessoal do X uma mensagem falando de paz e fraternidade. A Berê tem todos os detalhes aqui pra gente. Olha, Berê, paz e fraternidade só se for nas terras tupiniquins pro Messias. Acabou a Disney. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Oi, Geise, muito boa tarde para você, para toda a nossa audiência. Olha, o dia 22 de setembro fica marcado então essas sanções, não só para ele, como também nós vimos aí nas primeiras horas do dia, a Lei Magnitsky, que agora também sanciona a esposa do ministro Alexandre de Moraes e acaba atingindo também o Instituto Lex, que é diretamente ligado à família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas vamos falar sobre Jorge Messias, o advogado-geral da União. Esse post que você bem citou diz o seguinte, abre aspas, desejo uma ótima semana ao povo brasileiro, que o presidente Lula leve à ONU uma forte mensagem de paz e fraternidade, lutando pelo fim das guerras e por uma aliança global contra a fome e a pobreza, como nos ensinou Jesus. E daí cita, um versículo bíblico, Jeremias 29:11, falando sobre os planos de Deus. Mal sabia ele os planos que havia ali para ele, Logo depois, 3 horas depois, chegou então esta sanção onde ele perde o visto americano. Lembrando que Jorge Messias, advogado-geral da União, contratou recentemente um escritório nos Estados Unidos, segundo ele, para defender o Brasil de sanções. Ele até foi muito criticado aqui pela oposição. O deputado Nicolas Ferreira acionou o Tribunal de Contas da União porque ele acredita que os recursos da União não devem ser usados para defender CPFs, a exemplo do ministro sancionado Alexandre de Moraes. O fato é que agora talvez esse escritório contratado por lá também tenha que defender o próprio Jorge Messias. Se é que isso é legal, o Tribunal de Contas é que vai dizer. E olha, ainda no dia de hoje, a gente destaca aqui que agora há pouco também foi anunciado que quem perdeu o visto americano foi o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves. Se lembram dele? Foi ele o relator de 2 ações que deixaram o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Ele se tornou inelegível no entendimento do Benedito Gonçalves por abuso de poder político e econômico. E agora também acaba de perder o visto americano. Lembrando que Benedito Gonçalves foi uma indicação do presidente Lula em 2008 e ele é autor daquela frase, no dia em que Lula foi diplomado para o seu mandato 3, em 2023, Benedito Gonçalves chegou ali ao pé do ouvido do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, e disse o seguinte, missão dada, missão cumprida. Ele não está mais no TSE, ele se aposentou em novembro de 2023, mas as autoridades americanas, norte-americanas, não esqueceram dele e da participação dele. Ao que tudo indica, novos nomes podem aparecer até o final do dia. Inclusive, entre outros nomes de sancionados, eles têm aqui cancelamento de vistos do ex-procurador-geral da República, José Levi, e do juiz auxiliar do STF, Ayrton Vieira. Além disso, quem também perdeu o visto no dia de hoje, o assessor do TSE, Marco Antônio Martim Vargas, e o assessor judicial, Rafael Henrique Janela Tamay Rocha. Bom, até o momento são esses, a gente vai seguir acompanhando, porque o dia ainda não terminou, Geise? Pode ser que novos nomes entrem em novas sanções, seja ela Magnitsky ou até mesmo perda de vistos americanos. Volto com você. É isso, Berê? Até meia-noite é segunda-feira. Muito obrigada pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste, segunda edição. Até a próxima. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like. Não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.